E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre Nickel Boys? Finalmente, chegamos ao último filme indicado a melhor filme no Oscar 2025. Nickel Boys é dirigido pelo Ramel Ross, cineasta norte-americano que estreia em longas de ficção. Nesse filme, indicado a melhor filme e roteiro adaptado, nós somos apresentados a história de dois jovens norte-americanos na década de 60, nesse período auge do sistema segregacional e racista dos Estados Unidos. Nós conhecemos o Elle Woods e o Turner. E bom, a gente vai mergulhar como se fosse eles nessa proposta inusitada do diretor. Esses dois garotos, eles vivem nesse contexto que não os privilegia em absolutamente nada. Então, eles, pela cor da sua pele, são sujeitos a toda sorte de problemas com a justiça e outros sistemas que visam eliminá-los. Por um problema que poderia ter sido resolvido de forma facilitada, não fosse a cor da pele do Elle Woods, ele acaba internado em um conservatório para jovens problemáticos. O Elle Woods conhece o Turner e, a partir desse momento, encontram na figura do outro uma forma de sobreviver. Não que eles estejam vivendo, mas eles estão sobrevivendo. A grande proposta do Ramel Ross é colocar a gente como figura central e participativa dessa história. E é muito difícil a gente se entender por completo o problema alheio se a gente não tiver inserido nele. É muito fácil você falar do filho com dependência química do outro se você não tem um filho dependente químico. É muito fácil você falar sobre racismo se você não é negro. É muito fácil falar sobre capacitismo se você não possui alguma deficiência corporal. Então, Romeo Ross tenta, ainda que pouco, colocar a gente no centro desse problema. Lembra aquele filme 1917? Sim, premiado filme do Sam Mendes, que ele coloca a gente dentro da guerra numa figura, numa perspectiva em primeira pessoa? É mais ou menos isso que o Romeo Ross vai fazer. A gente vai enxergar esse filme, enxergar os Estados Unidos dos anos 60 a partir da perspectiva do Elle Woods, ou seja, ele é a câmera, nós somos o Elle Woods. A gente vai estar ali enxergando o mundo através dos olhos dele. A gente só vai enxergar o Elle Woods quando ele se enxergar no espelho. Na medida do que é possível, né, dentro do movimento diegético do audiovisual, a gente sim é mergulhado nesse mundo e a gente sofre o racismo pelos olhos do Elle Woods. É um mergulho brando e é óbvio que ele não vai contemplar tudo que a gente deveria nesse mundo de tantas desigualdades, mas ainda assim é uma ideia original e bem interessante do diretor. Por si só, aliás, vale a gente comentar que talvez seja um dos filmes mais ousados desses indicados a melhor filme, junto com A Substância. Por si só, então, Nickel Boys já é muito instigante. Lá pelas tantas, a gente vai conseguir enxergar melhor o Elle Woods, porque quando ele conhecer o Turner e os dois começarem a dialogar, a gente também vai enxergar o Elle Woods através do olhar do Turner, e assim a câmera vai se sobrepondo e a gente vai participando desse diálogo de uma maneira bem imersiva. Em alguns momentos, parece, inclusive, que o Romeo Ross se perde um pouco nisso, quando o filme flerta mais com o found footage do que essa imersão propriamente dita no corpo dos protagonistas. Ainda mais que o filme parece ter aquela chamada barriga lá pelo meio, onde alguns momentos vão se repetindo, e principalmente quando a gente tem algumas passagens de tempo que vão ao futuro e voltam para mostrar o destino, né? Mostrar o futuro de um desses protagonistas. Ainda que haja um objetivo final que converse com essa proposta, existe uma certa dificuldade em a gente entender o que está acontecendo. Os personagens acabam não sendo tão desenvolvidos quanto poderiam, até porque não há momentos íntimos desses personagens coadjuvantes, porque a gente não vai ter acesso a eles se não tiver pelo olhar do Elle Woods ou do Turner. Então a gente acaba ficando meio perdido no que os coadjuvantes poderiam ou não fazer ou pensar. De qualquer forma, é um resultado muito poético. É algo que às vezes pode ser um pouco hermético, um filme que talvez seja classificado, sabe aquele filme que a gente diz, não é para todo mundo, ou seja, não é todo mundo que vai mergulhar nessa proposta. Talvez ele se torne um pouco cansativo após a primeira hora de projeção. E agora também fiquei pensando, que proposta interessante essa do Romeo Ross. Será que nos próximos filmes, e agora com certeza ele vai ter
um maior espaço para trabalhar suas ideias com essas indicações ao Oscar, né, com Nickel Boys? Será que ele vai trazer também outras perspectivas desses ambientes, desses contextos tão hostis ao povo negro nos anos 60 e também 70, 80, 90, com tanto frescor em suas próximas obras? Vamos esperar. Eu acho que tá aí um cineasta que é pra gente ficar de olho. Tem também uma crítica do Marcelo Miller lá no Papo de Cinema. Ele, eu acho que talvez tenha gostado um pouquinho mais do filme do que eu, mas com a crítica do Marcelo e com esse vídeo eu tenho certeza que vocês vão criar a melhor opinião possível e vão estar pronto para os debates e também pro bolão do Oscar 25. E Oscar 2025, é óbvio, no Papo de Cinema. Fiquem ligados que todas as informações que vocês precisam para a maior festa do cinema tá lá no Papo de Cinema e também aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima!